Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 9 a 13. Mateus, capítulo 9, dos versos de 9 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus amados irmãos, em entrevista à TV Nordeste, em 26/6 desse ano, o ex-presidente Lula, em meio à sua entrevista, ele faz a seguinte declaração: que o nosso presidente Bolsonaro é odiado por todos. Essa foi a declaração do Lula a essa entrevista. É interessante que a palavra do Senhor vai nos dizer que em vários momentos, e aqui nessa perícope que nós estamos falando, existe sim um momento de ódio. E o que eu vou falar hoje, claro que não tem nada a ver com ódio, mas tem a ver com resultados. Então o tema da minha mensagem de hoje é os resultados do chamado de Jesus. Jesus, ele estava partindo de Cafarnaum. A palavra de Deus vai nos relatar, e o próprio Mateus, a quem esse próprio texto vai falar, que é o autor, é um homem que ele conhecia a palavra, ele conhecia a promessa, ele conhecia a esperança. E é interessante que a Bíblia, nesse texto, ele não vai dizer, né? Ele só vai dizer que ele estava numa coletoria. Mas, tanto nos textos de Marcos, capítulo 2, e Lucas, capítulo 5, vai dizer que ele era um publicano. Um publicano, meu amado irmão e minha amada irmã, era alguém que, para qualquer judeu, independente do contexto que estava falando aqui, que no caso os que falaram foram justamente os fariseus, mas independente do contexto, era uma pessoa que era completamente odiada por qualquer judeu. Ele era simplesmente aquela pessoa que nenhum judeu queria ver, nenhum judeu queria falar, porque para eles, um publicano era um inimigo da nação. Pensem vocês hoje, se vocês gostam, por exemplo, de, ao ir comprar o seu alimento diário,
você saber que a boa parte do percentual daquele alimento diário que você compra é referente a imposto. Será que você gosta de pagar pelo seu alimento, por exemplo, imposto? Esses judeus, eles eram considerados assim porque hoje nós pagamos, mas vem de uma forma tão automática que nós não percebemos. Mas o Brasil é um dos países com mais grau de imposto do mundo, e um imposto que não é devolvido em benefício à população. Então imagina como os brasileiros são contentes, né? Os judeus na época eram piores, porque o publicano, e nesse caso, esse tipo de publicano que fala aqui o texto, que é Mateus, ele era aquele que, vamos dizer assim, considerado como aquele que trata da exportação dos materiais. Num governo, como o governo romano, ele tinha isso. Mas, meus irmãos, atendendo a esse resultado, nós vamos avaliar alguns pontos. Por que temos que ver os resultados do chamado de Jesus? E o primeiro ponto, a primeira coisa que nós temos que ver é que o chamado de Jesus tem que ser atendido com consciência. Analisemos a vida de Mateus, ou a vida de Levi, como é chamado nos outros evangelhos. Mateus era um coletor de impostos. Como eu disse, um homem odiado. O governo romano, quando ele mandava coletar os impostos, ele falava assim: você tem que trazer para mim tal valor. Você tem que trazer esse valor para mim. E a grande maioria dos publicanos, eles não traziam apenas o valor que era tratado com o governo romano. Eles taxavam o povo muito além do que o governo romano pedia. Então é por isso que, quando nós vemos outro caso de um publicano, que é Zaqueu, ele, quando declara a Jesus aquilo: olha, se eu defraudei alguém, que eu devolva 4 vezes mais. É lógico que Zaqueu é diferente de Mateus, porque Zaqueu era um chefe, ele era um chefe dos publicanos. E no caso de Mateus, ele era do nível mais baixo, mas também era uma pessoa que coletava esses impostos. Lógico que a Bíblia não diz, mas a maioria do senso comum dos judeus era que eles coletavam muito além do que o governo romano dizia para eles coletarem. Mas a questão é que quando Jesus chama Mateus, a Bíblia vai nos dizer que ele levantou e seguiu. Imagine você sabendo a quantidade de dinheiro que você recebe, e de repente você é chamado para fazer algo que você não sabe nem se você vai receber. Era essa a situação de Mateus. Ele era um homem que recebia um certo dinheiro, e um dinheiro razoável, para poder fazer aquele trabalho. E de repente ele é chamado. E a Bíblia nos diz que ele larga tudo e segue a Jesus. Na condição que ele estava, ele deixa tudo. É como os pescadores, quando Jesus vai chamá-los também, que eles largam tudo e seguem a Jesus. Zaqueu, quando Jesus o chama, ele larga e segue a Jesus. A questão é que Mateus fez por fé, por conhecer que havia um Messias prometido, mas ele também o fez por consciência. Ele sabia que ele teria que largar tudo.
para seguir a Jesus. A questão, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus ao te chamar, você realmente largou tudo por conta dele? Você largou todas as suas qualidades, quer seja em beleza, quer seja em dinheiro, quer seja em qualquer situação, você largou tudo para seguir a Jesus? Ou você está, mesmo que estando dentro da igreja, você está como aqueles outros que Jesus chamava e ele fala: olha, deixa eu ir enterrar o meu pai, ou deixa eu resolver um assunto do meu casamento, depois eu sigo a Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, o texto nos diz que Mateus imediatamente seguiu, ele levantou e seguiu. A você que está me ouvindo, quer seja aqui dentro ou pela internet, Jesus tem um chamado e você precisa respondê-lo. No texto, nós vamos ver que Jesus, ele faz um outro tipo de chamado aqui no texto, quando ele vai mencionar para aqueles fariseus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, porque ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus também, e quando você tem um atendimento com consciência, o seu atendimento com consciência pode ser: eu vou seguir a Jesus, conscientemente, ou eu não vou seguir a Jesus. Mas saiba que aquele que não segue a Jesus já tem o seu caminho também traçado, porque o próprio Jesus fala que ele já está condenado. Mas um segundo resultado do chamado de Jesus é que ele deve ser compartilhado. Mateus achou aquela notícia, aquele chamado fenomenal. E como eu disse, o publicano ele era odiado. E provavelmente, por ele fazer parte desse grupo de odiados, ele não tomava parte, por exemplo, na entrada de uma sinagoga. É tanto que, em outra parábola que Jesus vai falar sobre um fariseu e um publicano, o fariseu falava assim: olha, graças te dou, ó Senhor, porque eu não sou como este publicano. Mas Mateus aqui é diferente, porque Mateus, ele entendeu de uma forma miraculosa, que é como Jesus faz com cada um de nós, em nossos corações. Ele entendeu miraculosamente quem era ele, quem era Jesus. E ele disse: olha, eu não posso deixar isso só para mim. Normalmente, quem você convida para almoçar, ou para jantar, ou para tomar um café na sua casa? Quem é do seu ciclo de amizade? Quem é do seu ciclo familiar? Mateus, ele vai e chama pessoas do seu ciclo de amizade. A Bíblia nos diz no verso de número 10, que sucedeu que, estando ele em casa, muitos publicanos, ou seja, pessoas que eram da mesma profissão dele, e pecadores, ou seja, pessoas que, assim como ele, não poderiam estar na sinagoga, e ele convida para almoçar, e Jesus estava presente. Jesus compartilha daquilo. E Mateus segue o exemplo de Jesus, porque ele também compartilha com aquelas pessoas aquela refeição, para que, junto com aquela refeição, essas pessoas também compartilhassem a esse Jesus. Mateus, ele leva essas pessoas
para que elas ouçam de Jesus, para que essas pessoas conheçam este Cristo maravilhoso que mudou a vida dele. A questão, meu amado irmão, minha amada irmã, como temos compartilhado este amor de Deus a nós? Como temos compartilhado essa questão do Jesus que nasceu, que ensinou e que viveu e morreu aqui neste mundo para te dar a salvação? Como você tem falado aos outros, como você tem compartilhado aos outros sobre este Jesus? Você tem feito com a mesma alegria que Mateus fez? Chamado as pessoas em sua casa, convidado elas e falar: olha, eu queria te contar uma notícia ótima, uma notícia de Jesus, e discorrer sobre quem é Jesus. Nós precisamos compartilhar o que Jesus fez em nossa vida, o que Jesus faz na vida. Nós precisamos responder a esse chamado com esse compartilhamento de Jesus. Então já vimos, meus amados, que esse chamado de Jesus tem que ser atendido com consciência. Esse chamado de Jesus tem que ser compartilhado. Mas também nós vamos ver que esse chamado de Jesus, ele precisa ser ensinado. É interessante que no verso 12, a Bíblia vai nos dizer que os fariseus perguntavam para os discípulos de Jesus: olha, o vosso mestre, ele come com os publicanos e os pecadores? Essas pessoas que não entram nem na sinagoga, comem? Jesus come com eles? Um mestre da lei? Mas a Bíblia nos vai narrar que Jesus ouve isso que os fariseus perguntam aos discípulos de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus faz uma ilustração aqui. Stuart Eliot, ele diz que Jesus é o campeão das ilustrações. No seu livro, Ministrando como mestre, ele vai dizer que no Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus, naquele Sermão do Monte, ele faz diversas ilustrações. E aqui ele também ilustra. Ele fala: olha, estamos na época, por exemplo, do coronavírus. Todos aqui estão de máscaras para evitar a contaminação do coronavírus. Mas se por acaso algum de vocês pegarem, o que vocês terão que fazer? Ir ao médico, ir ao hospital. Vocês terão que passar por um tratamento, porque você está doente. E aqui Jesus, ele dá esse exemplo. Olha, só quem está doente precisa de médico. Se você, aí é onde ele dá a alfinetada nos fariseus. Se você é são, você não precisa de médico. Nós estamos aqui pela graça de Deus, sãos, porque nós não precisamos de médico. Ouvindo a palavra de Deus, porque nós não precisamos de médico. No entanto, Jesus ainda vai além, porque ele, além de fazer essa afirmação sobre os sãos, ele vai mostrar um ensino. E no verso 13 ele vai dizer assim: ide, porém, aprendei
o que significa misericórdia quero e não holocausto. Aqui Jesus está citando o texto de Oséias 6,6. E ele está novamente, como a citação de Oséias, confrontando o povo contra as atitudes religiosas que este povo tinha. No caso aqui dos fariseus, eles estavam tendo uma atitude religiosa de não permitir que as pessoas entrassem no reino dos céus. Essas pessoas estavam afastando essas pessoas do reino dos céus. Então Jesus, ele vai trazer a memória sobre esse texto de Oséias e vai dizer: olha, vocês têm que aprender o que efetivamente deve ser, não só holocaustos que eu quero que você tenha misericórdia. Eu quero que você olhe para este publicano, eu quero que você olhe para este pecador, não com olhar de julgamento, mas com olhar de misericórdia. Eu quero que você olhe para esses pecadores e os chame para conhecer a Deus e não os afaste. Lógico que o texto não diz aqui, mas é como se Jesus estivesse comparando: olha o que fez Mateus e olha o que vocês fazem. Jesus ensinava aqueles fariseus que eles precisavam ter misericórdia. Da mesma forma, meus queridos, nós precisamos olhar para o nosso próximo. Aquele nosso próximo que muitas vezes você tem uma certa aversão, ou no que ele trabalha, porque de repente, aquela pessoa que, apesar de você conhecer, ele, por exemplo, é um traficante de droga. Ou aquela pessoa que, apesar de você conhecer, ela trabalha com prostituição. Ou, de repente, aquela pessoa que você conhece, ela trabalha com negócios escusos, com contrabando. Ou, de repente, não é simplesmente assim. Às vezes é como Jonas, que olhou para Nínive e achou porque eles eram inimigos, eles não mereciam o perdão de Deus. Nós precisamos ser ensinados por Jesus, que essas pessoas que são sim a imagem de Deus, embora com uma deturpação, mas elas são a imagem de Deus, e essas pessoas precisam da salvação. Nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Para você que ainda talvez não conheça, Jesus veio ensinar isso. Jesus veio ensinar que Ele teve compaixão. Ele se esvaziou da sua própria glória para estar conosco, para colocar sob seus pés a poeira do chão da terra, para te salvar, para te chamar e para te salvar. Então, meus queridos, já aprendemos que os resultados do chamado é o atendimento com consciência, que ele deve ser compartilhado, que ele deve ser ensinado e que ele é, agora, o último ponto, é que ele é para pecadores. Esse chamado é para pecadores. O texto, o final do verso 13, na parte B desse verso, vai dizer: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Parece meio óbvio, né? É lógico que eu sei que o chamado de Jesus é para pecadores, né? Nós às vezes olhamos e falamos assim: mas Jesus aqui está contrapondo aqueles homens que não entendiam isso. Os fariseus não entendiam isso. Os fariseus achavam
Como nós vimos no mesmo relato que eu falei de Jonas, Jonas achava que aquelas pessoas não mereciam o perdão de Deus, porque primeiro que eles não eram israelitas, segundo que eles eram inimigos do povo judeu. Então, os fariseus também olhavam para aqueles publicanos e eles achavam que aqueles publicanos não mereciam o amor de Deus, não mereciam o perdão de Deus, não mereciam a salvação. Essas pessoas estavam completamente fechadas a aceitar outras pessoas para o Evangelho, para a graça de Deus, para fazer parte do povo de Israel. Porque aqui até então eles ainda criam na questão de ser povo de Israel. Mas, meu querido, minha querida, o Evangelho é sim para os pecadores. E a Bíblia nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós devemos entender que a palavra é para todos. O chamado de Jesus é para todos. A questão é: quem irá atender ao chamado de Jesus? O chamado é para todos. O próprio Jesus vai nos dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o chamado é para o pecador, é para aquele pecador que senta dia a dia ao seu lado no ônibus, é para aquele pecador que trabalha com você dia a dia em seu trabalho, é para aquele pecador que está com você dia a dia na sua escola. Hoje não está tão ao lado, né? Mas é aquela pessoa que você compartilha dia a dia. O chamado é para ela. E é necessário que esse chamado seja exposto a essa pessoa. E aqui nós estamos expondo justamente que esse chamado de Jesus é para você. É para você que já foi chamado por Deus e aceitou, sim, mas é para você que ainda tem dúvida sobre isso. É para você que, olha, eu até sou feliz com essa história de Jesus, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso me consertar para antes andar com esse Jesus, como Mateus andou. Esse chamado precisa ser respondido por você a cada dia. A cada pregação que você ouve, você precisa responder a um chamado. Não para um chamado da salvação, mas um chamado para que você possa, a cada momento, reavaliar o que você tem feito. Porque o chamado para a salvação é único. E você vai responder a ele uma única vez. Mas você precisa, a cada momento, como Jesus estava contrapondo aqueles fariseus, eles já conheciam sobre Deus, eles já conheciam o que Deus fez na vida de cada um deles, mas eles não criam na promessa de Jesus. Eles não criam que Jesus era aquele que havia sido prometido. Por várias vezes, Jesus é confrontado justamente por esses fariseus, porque eles não criam. A mensagem que nós pregamos é de um Jesus que veio para salvar. A mensagem que nós pregamos é que Jesus tem um chamado, e que esse chamado precisa ser respondido. Esse chamado precisa ser atendido com consciência. Esse chamado, ele precisa ser compartilhado com os outros. Esse chamado, ele precisa ser ensinado. Esse chamado é para você e é para mim.
que Deus possa realmente impactar o seu coração, para que você, se ainda não conhece a Jesus, possa responder com consciência e atender a esse chamado, assim como fez Mateus. E se você talvez tenha muito tempo de igreja, você também possa responder esse chamado, compartilhando, porque você já tem, pelo menos em termos de experiência de fé, você tem experiência, e você precisa compartilhar a palavra, das experiências de leitura que você tem, porque esse conhecimento você tem, e você precisa ensinar como Jesus fez, e você precisa convocar essas pessoas, porque essa convocação é para pecadores. Que Deus assim nos abençoe, que Deus traga essa consciência em nossa vida, para que nós possamos responder e ver os resultados do chamado de Jesus em nossa vida e na vida daqueles com quem convivemos e compartilhamos. Que Deus assim nos abençoe.